Quase todos nós já ouvimos alguma vez a história do rei Davi, o homem que derrotou o gigante Golias, unificou as 12 tribos de Israel e teve uma relação adúltera com uma mulher casada. Embora até há mais de um século se pensasse que era um rei mítico, a arqueologia nos últimos 30 anos revelou que sim, foi uma figura histórica real cujos descendentes governaram Israel durante pelo menos 20 gerações. Neste vídeo, exploraremos sua vida, suas conquistas, as lendas que o cercam e sua inevitável morte. Acompanhe-nos nesta jornada para descobrir quem realmente foi o rei Davi e por que seu nome continua ressoando na atualidade. Quem foi o rei Davi segundo a história? O rei Davi é um personagem bíblico que viveu entre os anos 1040 e 966 a.C. Sua vida e obra são descritas nos livros de Samuel e das Crônicas, enquanto sua velhice e sua morte são narradas no começo do primeiro livro de Reis. Segundo esses escritos, foi sucessor de Saul como segundo monarca do Reino Unificado de Israel, que se expandiu significativamente até controlar as cidades de Jerusalém, Samaria, Petra, Sabá e Damasco. A Davi é atribuída a autoria do livro dos Salmos, baseada em menções de diversos livros da Bíblia e nos títulos dos próprios Salmos. Ele é considerado como um dos grandes governantes do antigo Israel e, portanto, uma figura histórica emblemática no sionismo moderno. É reconhecido como rei e profeta no judaísmo, cristianismo e o islamismo. O rei Davi na Bíblia. Davi nasceu aproximadamente no ano 1040 a.C. Era o oitavo e último filho de Jessé e membro de uma das principais famílias da tribo de Judá. O profeta Samuel o ungiu em segredo como soberano dos hebreus quando ele não era mais do que um jovem que cuidava dos rebanhos de seu pai em Belém. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele colocou em prática ao longo de toda a sua vida. Davi enfrentou situações extraordinárias ao ter que enfrentar ursos e leões enquanto cuidava das ovelhas e cabras de seu pai. A primeira vez que se menciona Davi na Bíblia é devido à visita do profeta Samuel a Belém, pois Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o novo rei escolhido estava na casa de Jessé, pai de Davi. O profeta Samuel chegou à casa de Jessé e entrevistou cada um dos irmãos de Davi como candidatos ao trono de Israel. Ao se apresentar, Davi foi confirmado por Deus ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então, Davi foi ungido diante de seus irmãos. No entanto, o propósito dessa unção não se revelou publicamente naquele momento. Um dos episódios mais importantes e pelo qual Davi começou sua fama em Israel foi quando enfrentou o gigante filisteu Golias, que media aproximadamente quase 3 metros de altura. Davi saiu de sua casa levando comida para seus irmãos que estavam na batalha. Ao chegar ao campo de batalha, percebeu o desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele propôs uma batalha individual, onde o vencedor determinaria o lado vencedor. Esse desafio havia durado 40 dias, mas ainda não havia sido escolhido ninguém para lutar contra Golias. Na verdade, para os guerreiros israelitas, lutar contra Golias em uma batalha individual e ganhar era praticamente impossível. O próprio rei daquela época compreendia os riscos dessa escolha, por isso ofereceu uma extraordinária recompensa, incluindo a mão de sua filha em casamento para quem lutasse contra Golias. Então Davi se ofereceu e aceitou o desafio. Recebeu o melhor equipamento militar, mas rejeitou a armadura,
o escudo e as armas, pois eram muito pesadas para ele. Durante o combate, Davi usou sua funda e pedras como arma. O gigante, incrivelmente, foi derrotado e Davi o decapitou, surpreendendo a todos. Davi ganhou renome entre o povo de Israel e foi recomendado como músico para aliviar os tormentos que Saul sofria por um espírito maligno. E desde então, começou a alternar seus deveres entre pastorear o rebanho de seu pai e servir ao rei. Devido à graça que obteve perante o rei, nasceu uma amizade entre Davi e Jonatã, o qual era filho do rei Saul. A amizade entre estes dois homens foi um grande exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade entre os crentes. David conseguiu a confiança dos criados e do povo. Ele ganhou a amizade de Jonatã e o amor de Mical, que foi sua primeira esposa. E ambos, Jonatã e Mical, eram filhos de Saul, e precisamente isso provocou os ciúmes do rei Saul, que ordenou capturar Davi. David teve que fugir para o deserto com um esquadrão de 200 guerreiros leais e ele se converteu no paladino dos oprimidos. Lá, ele aceitou a proteção do rei filisteu Aquis de Gate, inimigo de Israel, e ele colocou sua família e os seus na cidade filisteia de Siclag. Quando Aquis partiu para a guerra contra o rei Saul, David não pôde acompanhá-lo porque os outros nobres não confiavam nele. Esta batalha que teve lugar em Gilboa acabou com a vida do rei Saul e de seu filho Jonatã, amigo de David. A casa de Saul estava praticamente anulada e David se dirigiu à cidade de Hebrom para ser nomeado rei de Judá. Em Hebrom, o rei David não conseguia a confiança dos do norte e ele decidiu que para unir as 12 tribos de Israel, devia buscar uma cidade neutra onde governar. Entretanto, com a morte do filho do falecido rei Saul, os anciãos de Israel se aproximaram de Hebrom manifestando lealdade a David, que naquele tempo tinha 30 anos. Esta cidade neutra era Jebus, que naquele tempo não estava nas mãos dos de Judá nem em mãos dos israelitas do norte, mas ocupada por jebuseus. Uma vez reconhecido por os líderes de todas as tribos, David conquistou a fortaleza de Jebus e a fez seu capital, uma cidade que passou a ser conhecida como a cidade de David e mais tarde Jerusalém. Desta forma, o rei David se tornou o primeiro em governar Israel como um império unificado. A dinastia de a casa de David durou aproximadamente 425 anos em Jerusalém. O rei David construiu seu palácio em o Monte Sião depois de conquistar a região dos jebuseus. Além disso, também construiu vários edifícios importantes. O rei David também centralizou o culto a Deus em Jerusalém, tocando a Arca de Aliança na capital de um império, e quis construir um templo a Deus, mas esta tarefa Deus não lhe permitiu realizá-la, sendo levada a efeito depois por seu filho Salomão. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 ao 29. Vida familiar de o rei David. David teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as que engendrou muitos filhos. Os filhos de David mais conhecidos em a Bíblia são Absalão, Adonias, Amnon, Salomão e Tamar. A família de o rei David sempre esteve rodeada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um claro exemplo é a rebelião de seu filho Absalão. Outro muito repudiável ato em sua vida pessoal foi cometer adultério com uma mulher chamada Betsabé, já que esta era casada e ele teve que planejar a morte de seu esposo soldado de seu exército chamado Urias,
o rei David foi repreendido duramente pelo profeta Natã, quem exposto seu pecado oculto. Posteriormente, David se casou com Betsabé e se arrependeu profundamente de seus pecados. Deus o perdoou, mas não deixou de punir suas falhas. Quando o rei David estava para morrer, os relatos bíblicos dizem que chegou o momento em que David devia morrer e ordenou a Salomão seu filho, dizendo: "E eu sigo o caminho de todos na terra. Esforce-se e seja homem, guarde os preceitos de Jeová, seu Deus, andando em seus caminhos e observando seus estatutos e mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, da maneira que está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizer e em tudo aquilo que empreender, para que confirme Jeová a palavra que me falou, dizendo: se teus filhos guardarem meu caminho, andando diante de mim com verdade de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais faltará-te varão no trono de Israel." E David descansou com seus pais e foi sepultado em sua cidade. Os dias em que reinou Davi sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e 33 anos reinou em Jerusalém. E Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi firme em grande medida. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Chegamos ao final deste vídeo, mas não se esqueça de que temos muitos outros vídeos similares. Convido você a assisti-los e nos vemos no próximo, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.